E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Gibizinho Maroto aqui no canal. E rapaziada, meu amigo, hoje vamos então cobrir um gibi da franquia Plants vs Zombies. Sim, aquele joguinho que começou com um bom e velho game de celular, de PC também, que todo mundo deve ter jogado. Particularmente é um jogo que marcou muito a minha infância. Foi o que, meu Deus? Lá em 2009, se eu não me engano. Eu me via lá preso no meu bom e antigo PC já extinto, jogando basicamente este Tower Defense maravilhoso. E de fato, cara, eu adorei tanta a franquia na época que eu fiquei ali, né, sempre acompanhando basicamente as novidades. Eventualmente veio o Plants vs Zombies 2, Garden Warfare, que aí veio ali pros consoles, o 2 também, que é fenomenal. Eu confesso que eu não cheguei a jogar o jogo mais recente, que é o Battle for Neighborhood, já que eu não curti muita gameplay, só de assistir, tá ligado? Mas é uma franquia que eu gosto bastante. E aí que tá. Depois do sucesso que foi o primeiro jogo lá em 2009, vendeu bem e tal, a franquia foi se expandindo até que foi o que? 2012 eles lançaram o PVZ2. Os caras mais ou menos dessa época também tiveram a ideia de lançar uma HQ situada nesse universo. Explorar a lore, que sim, PVZ contém conteúdo de lore, acredite se quiser ou não. E os caras fizeram basicamente diversos gibis. Eu vou tentar cobrir eles basicamente na ordem cronológica e hoje vamos, bom, cobrir o primeiraço, que se chama basicamente Lawmageddon, que vem basicamente da palavra Law, que é gramado, e Margedon, que é de Armagedon, sabe? É meio que, o Armagedon da grama, que combina muito com a temática desse universo, não é mesmo? Esse primeiro volume, inclusive, acaba incluindo 6 edições, ou seja, ele é relativamente rápido. O meu obrigado a todos pelo suporte no crescimento do canal. E vamos então começar essa guerra maluca de planta contra zumbis. Vamos lá. O Lawmageddon, ele acaba começando aí com esse pobre operário no esgoto, tá ligado? Verificando certas atividades, no mínimo, suspeitas. Basicamente, a companhia tava detectando barulhos esquisitos aí, sabe, pelos túneis. E o coitado acaba sendo surpreendido por esta horda de zumbi. Pois é. Os caras estão invadindo como tudo, atrás de um bom e velho cérebro. Agora, essa HQ, ela acaba bebendo muito do PVZ1, galera. Ou seja, os personagens, tanto as plantas quanto os zumbis, são basicamente aqueles que apareceram no primeiro PVZácio. Pois é. Ou seja, tem os zumbis casaco marrom, a variante dele com o cone, o All-Star, aqueles do balão, o mineiro também. Até o do Michael Jackson lá ao fundo, que originalmente era pra ser o Michael Jackson, só que os caras tava, vai que deu um direito autoral, vamos trocar basicamente a skin, beleza? Aí que a gente acaba cortando com esse guri na bicicleta, que se chama Nate. Ele acaba sendo um dos protagonistas dessa história, já adiantando. Tem ali o detalhe que logo atrás dele no bueiro, né, tem esse barulhão, porque é através dos bueiros que os zumbis estão invadindo tudo. E claro que aquele desespero, não como meu cérebro, meu Deus do céu. A ideia, rapaziada, é que enquanto o pau está literalmente torando, o Nate, ele não tá percebendo, sabe, que o apocalipse está basicamente rolando, né, ao seu lado. Tanto é que ele acaba se dirigindo aí até a sua famosa, ou não, Casa da Árvore, pois é, meio que o QG pessoal do moleque. Ele percebe que alguém acabou entrando, pois é, ele sobe, já começa a criar altas teorias. Meu Deus do céu, será que é um alienígena secreto? Acabou invadindo aqui o meu quartinho? Oh, não. E na real acaba sendo esta mina, pois é, na qual o Nate já pega ali um bom e velho tacuzito pra tentar resolver a situação. E a mina é braba, ela consegue reagir, dar um soco na boca do estômago do moleque, que olha, é complicado. Óbvio, acaba sendo uma espécie de mal entendido, a mina só tava basicamente atrás de algumas aventuras, entrou na Casa da Árvore, sabe? E ela acaba se chamando Patrice, eles acabam se complementando e tudo mais, aquela situação complicada. E aí eles começam a perceber que do lado de fora a situação não tá boa. Especificamente esse zumbi que consegue também subir aí na Casa da Árvore. Por sorte, eles acabam sentando o pisão no vagabundo, ou seja, tudo certo. Só que ao olhar pro lado de fora, tem essa horda de zumbi justamente tentando escalar a árvore e aquela coisa. Meu amigo, é hoje, né? Por sorte, o Nate tem um plano, em parte. Ele acaba puxando essa corda que ele utiliza, sabe, pra ficar, bom, andando por aí, a la Tarzan. Ele tá, eu não sei se você vai conseguir utilizar essa corda aqui, né, pra pular. Só que a mina, ela tem certas habilidades que ela consegue pular aí na corda basicamente de boas. Só que quando o Nate vai fazer o mesmo movimento, ele acaba batendo em um zumbi balão, sabe, que deixa ele ali todo desequilibrado. Dá certo,
eles conseguem basicamente sair ali do foco da horda dos zumbis. Aí, olha só, tem esse momento onde a P-Shooter, ou a Dispara-Ervilha, começa a ajudar a rapaziada contra os zumbis. E onde está? É, da faca? E a Patrícia tá assim, meu filho, não tem tempo pra pensar, vamos até a casa do meu tio. Ele vai saber o que fazer nessa situação exatamente. A treta é que ao chegar aí na casa do tio também, né, tem essa horda de zumbis esperando pela gurizada. Que beleza, né? Sendo assim, eles começam a correr aí pelas suas vidas, logicamente. Até esse momento aí fofinho, onde eles acabam acidentalmente, né, um pega na mão do outro, que gera esse momento engraçado, eles pensam, né, que acaba sendo um zumbi, só que não. E aí, a garagem aí da casa começa a abrir e que o rolê começa a ficar mais louco do que o normal. Temos os cortadores de grama, pois é, aqueles icônicos, saindo aí basicamente da garagem e destroçando os zumbis, que é bem visceral, né? Nós até vemos uns pedaços voando pra lá e pra cá. Os cortadores de grama, que pra quem jogou os joguinhos de celular sabe que eles são literalmente a última linha de defesa caso os zumbis passem ali, né? E somente pelas plantas, as defesas no caso e tudo mais. E é aí que a gente acaba conhecendo, rapaziada, o tal tio da Patrícia, que se você percebeu o detalhe da personagem em si, principalmente a cor do seu cabelo, é aí que o Dave doidão brota. É, ele acaba sendo o tio da Patrícia, o maluco que acaba sendo o grande patriarca das plantas nesse universo, não é mesmo? O Nate sabe que ele tá decepcionado porque aquela coisa, o teu tio é o Dave doidão, não, tá basicamente lascado, minha filha. Tu falou que você conhecia alguém que poderia nos ajudar? Não, Dave doidão, Dave tá, contemple o meu exército secreto de plantas que eu estava desenvolvendo justamente para tal ocasião de apocalipse zumbi. Olha só, as plantas com vida e todo mundo respirando, que coisa boa, não é mesmo? É engraçado que o Dave, claro, tem a sua própria linguagem, literalmente. Mas por sorte a Patrícia serve como essa espécie de tradutora, porque o cara literalmente não fala nada com nada, que é um pouco complicado. E o Dave até aproveita para explicar um pouquinho sobre a origem das plantas, pois é, rapaziada, onde ele acabou desenvolvendo essa espécie de adubo mirabolante, mágico, inclui alguns elementos químicos, açúcar, tempero e tudo que há de melhor. E bimba! Ele conseguiu dar vida para as plantas, é mole. Agora, na lore em si do PvZ, de fato, foi isso que aconteceu com alguns detalhes extras que a gente descobre nos próximos jogos. Como, por exemplo, originalmente o que rolou foi essa espécie de competição científica, sabe? Para ver quem era o melhor. Era uma disputa entre o Dave doidão contra o Edgar, que eventualmente vira o Dr. Zomboss, o Zambão lá maluco. E a ideia, né, que ambos acabaram desenvolvendo ali suas fórmulas mirabolantes. O Dave foi capaz de dar vida às plantas, enquanto o Edgar conseguiu ressuscitar os mortos, que a gente até tem, né, nessa explicaçãozinha, a origem dos zumbis. E na competição em si, o Dave acabou ganhando, e isso acaba gerando uma tretazinha, né, onde o Edgar tá, aquele miserável, vou fazer de tudo para destruí-lo. Voltando aí pra trama, embora de fato é um número surpreendente de plantas que o Dave tem aí no seu porão, ainda não é o suficiente. Ele acaba efetivamente mandando tanto o Nate e a Patrícia ir pelas ruas aí, né, de Neighborville, que acaba sendo a cidade principal desse universo, e eles têm a missão de basicamente recrutar, galera, plantas que estão por aí. Você lembra de agora há pouco aquela P-Shooter brotando do nada e ajudando a rapaziada próxima à casa da árvore? Pois é, tem outras plantas espalhadas também, só que elas estão meio que perdidas, ou seja, tem essa cruzada aí do Nate, tá, de tentando recrutar algumas plantas no meio de zumbi, e de fato ele consegue recrutar uma rapaziada que inclui os cactos, pois é, e a Patrícia também tá tentando fazer a mesma coisa. No caso a Patrícia tem a missão mais específica de reunir basicamente os girassóis, que é uma plantinha muito crucial, tanto dos jogos quanto para essa HQ também. A treta é que a coitada tá sendo stalkeada pelo zumbi Yeti. Lembram dele? Enquanto o pobre coitado aí do Nate está literalmente na faixa de Gaza, tentando reunir as tropas para enfrentar a horda de zumbi, que é bicho pra caceta, é impressionante. A Patrícia também, né, tá enfrentando ali os seus próprios problemas. É bacana que a gente tem ali o detalhe da importância da planta geração em si, galera. Óbvio,
Ela consegue ali produzir basicamente a energia do sol e entrega ali de bandeja para a plantinha, a reforçando. Nos jogos em si, para quem jogou, né, os de celular especificamente, você sabe que a energia do sol é necessário para que você compre ali as plantinhas, para plantá-las, para a sua defesa e tal. Na série Garden Warfare, o girassol serve como uma espécie de curandeiro da vida, e nesse gibi é meio que uma mescla de ambas as funções. Ao mesmo tempo que a girassol consegue curar as plantinhas, ela dá energia, né, para que as plantas continuem. E justamente por isso a importância de, precisamos de mais girassóis. A Patrícia, né, se vê em um confronto épico, só que não contra o Zumbiette. Olha, esse vagabundo, eu só lembro das lancheiras que ele carregava. Derrotando, você ganhava basicamente uma graninha extra nos jogos, não é mesmo? Ela tá ali, né, tentando se esquivar das garras do Yeti, e até então, ela aparentemente é salva por essa espécie de salvador misterioso do telhado, que acaba sendo aquele zumbi lazarento do PVZ1. Você lembra que ele descia nas cordas e roubava nossas plantas do pote? É, mole, é um bando deles. Mas a Patrícia, como é mestra do Kung Fu, consegue se livrar de todos eles em basicamente um segundo. Ou seja, tudo certo. E por sorte, nesse lugar que ela estava, ela consegue encontrar essa manada de girassol. Ou seja, aquele reforço que a tropa estava precisando. Ó, chegou em peso. E quando você pensa, então a vitória tá para o lado dos heróis garantida, é de fato. Temos aí o Nate igual um pinto no lixo, enfrentando zumbis para ir pra cá. Até treta contra alguns zumbis corsários, por que não? Só que aí a zumbizada também começa a ganhar uma espécie de reforço em peso no formato dos Gargantuas, que são resistentes pra caceta. Os super zumbis que começam, claro, a causar ali um desconforto para as plantinhas, mas por sorte os Squash acabam brotando e destroçam os Gargantuas como se não houvesse amanhã. Que é uma planta OP pra caceta, né, galera? Você coloca ela em campo e é basicamente one hit kill, acabou. Só que aí o Dr. Zombies começa a chegar no campo de batalha com mais uma das suas máquinas infernais, né? Essa máquina específica aí do Edgar tem basicamente a propriedade de poluir o ar, rapaziada. Mais especificamente, ela cria essa neblina que bloqueia o sol. Ou seja, acaba, né, indiretamente enfraquecendo as pobres coitadas das plantas. É o famoso como se não bastasse mais nada, né, não? É nesse momento que acaba rolando aí o reencontro meigo do Nate, mas a Patrícia, finalmente, embora a coitada chegou ali com os girassóis, é a mesma coisa que nada, porque não consegue produzir sol, né, sem que tenha a energia natural do solzinho, logicamente. Ou seja, é o famoso, vão bater em retirada, reagrupar. Que hilária a sequência de fuga, né? Porque os pobres pegam ali as bicicletas e estão levando esse amontoado de planta. Claro que no meio do caminho tem um monte de zumbi para tentar impedir, ou seja, vira, né? Mas essa boa e velha treta, guerra generalizada. Eles acabam se reencontrando aí com o David doidão, finalmente, né? Que tá aí participando também, molhando as plantas. Porque é aquilo, sempre regue a sua planta, não esqueça de regá-la. Assim como o zumbizinho maroto também, que chega aí basicamente no seu jardim. O plano do David doidão é que ele vai construir essa espécie de T-Rex robótico que tem a capacidade de disparar fogo pela boca. Não bastava mais nada, como o David doidão é um cientista brilhante, claro. Pois é, enquanto o David foi fazer ali, né, as suas parafernálias, o Nate acaba se encontrando com essas plantinhas que eu particularmente esqueci o nome. Elas estão no PVZ1 também, é claro que tem ali, né, a função de soprar basicamente esse vento deveras poderoso. As pobres coitadas tentam basicamente acabar com a neblina, só que não dá, né, já que é algo constante que vem da máquina, mas vale a tentativa. Ou seja, agora o plano da rapaziada é tentar basicamente acabar com a máquina. E para isso o Dave também acabou indicando para sua sobrinha que ela e o Nate vão até a antiga mansão do David doidão, que pertencia à família dele, que atualmente está abandonada. Basicamente lá dentro vai ter essa espécie de equipamento que pode resolver toda essa santa situação. Ou seja, Nate e a Patrícia, né, juntam as forças para tentar ir até a mansão, basicamente, né, para ontem. É bem maneirinho a maneira como eles estão fazendo para efetivamente abrir caminho até a mansão, onde eles estão jogando, né, basicamente o clássico Tower Defense,
com Nate, né, colocando as plantas nos seus devidos lugares. Até taca a icônica bomba de cereja para abrir basicamente ali, né, um caminho em meio à horda de zumbi, que tá uma coisa absurda. E né, que o Dave doidão brota novamente ali no seu bom e velho veículo, dá uma assistência para a rapaziada, que é sempre muito bom. E ele acaba entregando para sua sobrinha esse papel no mínimo secreto. E o Nate tá, meu Deus do céu, por acaso alguma fórmula secreta que pode destruir os zumbis em um segundo? E não, na verdade é uma receita de panqueca que o Dave acaba assando, usando ali, né, o bagulho, o motor do seu carrinho, que é um besterol completo, não tem o que fazer, mas ele acaba deixando o carro com os guris e com as plantas também, enquanto ele mete o pé de volta pra casa, né, pra terminar de fazer ali o seu T-Rex flamejante. E claro que sim, eles acabam eventualmente chegando na mansão que tá completamente abandonada, mas até então sem zumbi. Só que não, já que lá dentro tá infestada de mortos-vivos, ou seja, mais uma boa e velha treta. E a ideia, rapaziada, é que o tal equipamento que vai ajudar a tropa tá lá no telhado da mansão. Ou seja, eles estão no nível mais baixo e tem que lutar, né, até chegar basicamente ao famoso topo da montanha, coisa que eles conseguem fazer, obviamente. E, cara, é um equipamento que vai literalmente acabar, né, com a neblina, esse mega ultra ventilador maluco. A treta é que no telhado também tem uma outra ameaça, pra variar, a qual é esse super garganto, a maior do que os outros, inclusive, uma espécie de momento King Kong, não. Ele cata, inclusive, aí o Nate rapidamente. Os Squash acabou partindo pra ação, já que eles saíram tão bem contra os Gargantos anteriormente, né? Que esse é um pouquinho mais malandro e ele acaba se defendendo contra o ataque aí dos Squash. Tudo bem que ele acabou utilizando um zumbi, mas o Tag Team é o que importa, né? Não, mas o Nate, ele é mais esperto e como eles estão nesse telhado tecnicamente frágil, ele manda os Squashes, bom, demolir, né, a área que o Garganto tava ali basicamente em cima, já que ele é pesado pra cacete e de fato eles conseguem tacar o vagabundo lá embaixo, graças a Deus. E aí eles ligam a tal máquina, o super ventilador mirabolante, e nem que dá certo, velho. O ventilador dá conta do recado, o sol, né, acaba brotando com tudo, e isso fortalece muitas plantas. Agora sim tem aquela boa e velha retomada de território, onde a tropa começa a sentar o farrapo nos zumbis como se não houvesse amanhã. Óbvio que ainda tem, né, algumas ameaças da pesada, que inclui os Gargantos, o Zumbiete, tá, espreita, e o Zumbão também tá, né, com seus famigerados Revisar, eu ainda estou aqui, não esqueçam de mim, vagabundos. E aí que o Dave doidão me brota no T-Rex. Sim, ele conseguiu. O cara é basicamente um gênio. E assim, com a ajuda do T-Rex e as plantas, né, os zumbis acabam literalmente batendo em retirada, já que eles não acabaram tancando. Não foi dessa vez. Que a gente vê uma luta de Dave doidão contra o Edgar, né, ambos usando mechs absurdos, infelizmente. Engraçado que os pobres dos zumbis estão tentando ir embora, só que eles acabam pisando acidentalmente nas batatas mina. Provavelmente uma das minhas plantinhas favoritas dessa franquia é o bom e velho Kabunsi. E de fato, ó, vitória para as plantas, quem poderia imaginar? Fim de tudo, acaba em pizza, ou neste caso em panqueca. Eles comem, né, a tal receita secreta aí do Dave, a panqueca produzida aí no carburador do carro. E o Nate tá, até que esse bagulho não é tão ruim, quem diria. E velho, pra atingir o cocoroto do fãzinho de PVZ, essa história ela acaba finalizando com essa carta do Dr. Zumbão, onde ele tá assim, pô, vocês resistiram contra nós, né? Nós só tava tentando pegar uns cérebros, seus FDP. Isso não vai ficar assim, vai ter volta. Que é um throwback, né, justamente para a cartinha que o Dr. Edgar deixa no final do PVZ1, quando ele é derrotado, se eu não estiver enganado. E a letra dele, ó, de primeira categoria. Mas é assim que essa turma fecha. Essa foi, rapaziada, a história do Plants vs Zombies Lawmageddon. Basicamente, a primeira grande história em quadrinho, em gibi, situada aí no universo do PVZ. Cara, é um besterol sem limites essa história, né? Mas eu curto como essa tramazinha, ela acaba resgatando muito aquele feeling, o sentimento do PVZ1. E é bacana que as futuras séries de gibi, elas acabam incorporando muitos elementos do PVZ2, Viagem do Tempo, da série Garden Warfare também. Tem muito material interessante, eu gosto bastante.
A gente conhece basicamente o núcleo principal, né, que são os prota, a partir de agora, o Dave Doidão, no grande criador aí das nossas plantinhas, que estão ali na linha de defesa contra a horda de zumbi. Tem a sobrinha dele, a Patrice, que eu não sei exatamente se nessa série de gibi foi quando a personagem foi introduzida, ou se ela já chegou a brotar anteriormente em algum outro jogo do PvZ, que ela tá, né, presente no PvZ 3, por exemplo. E tem também o pobre coitado aí do Nate, que se vê, né, no meio de toda essa santa confusão. E claro, nosso bom e velho Dr. Edgar Zombies, que não consegue vencer basicamente uma, é um pobre coitado. Mas, enfim, é uma historiazinha que eu gosto bastante. Obrigado a todos que acompanharam o videozinho até aqui. Na casa curtida da história, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não pensa essas bandas. Até a próxima, tropa, e é nóis!